Boa noite, estamos aqui. Mário, meu amigo, boa noite. Tudo bem, Mauro? Boa noite, prazer estar com você. Feliz ano novo para todos os nossos amigos aqui da Palestrantes do Brasil, nesse evento Venda e Vença Mais. André Miron com a palestra Cultura do Perfume. E vamos começar? Vamos começar. Olá, boa noite. Muito obrigado por vocês fazerem esse convite mais uma vez aqui juntos. E hoje nós vamos falar de um assunto que envolve muito mais do que o ver, do que o tocar. Nós estamos falando do que, afinal, é a cultura do perfume. Enfim, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que nós absorvemos da geração anterior e passamos adiante. E aí eu falo para vocês que as verdades são construções sociais. E isso não deveria e nem é só um tema que aborda, né, a especialidade que é o perfume. Até porque o perfume, ele começa nos fenícios e nós estamos falando de 6.000 anos de história. Mas o que a cultura do perfume, ele traz como mensagem, não só, né, de um produto em que você se sente com status, poder, mas muito mais o que isso impregna até nas nossas empresas com uma visão. Porque tudo parte, afinal, do que nós trazemos e do que nós levamos como uma herança genética, uma herança emocional, valores morais, ou seja, tudo que nós vamos permeando a sociedade. Então, o perfume, ele faz parte da história da humanidade, eu falo para vocês, e o mais significativo a gente entender que nós vestimos um perfume, né? A tradução dress a perfume, ou seja, no inglês, né? E escutar um perfume no japonês, a gente vai entender que por mais que nós vamos ter inteligência artificial hoje, então, de matérias-primas, captação, cenários distintos, produtos diferentes, uma coisa nós temos em comum: perfume é presença. Nós não temos como construir novas versões se não é aquela que nós carregamos dentro como a nossa história, a nossa verdade social. Então, quando nós falamos o perfume como uma história social, eu falo que o que a gente precisa exemplificar, e isso vai para todos, né, os tipos de mercado, que nós vivemos uma sociedade do download e do delete, ou seja, tudo nós entramos como um arquivo, né, de informações, nem sempre conhecimento, e nos sentimos sempre de uma maneira atrasada, né? Nós sempre estamos atrasados. Por quê? Só em 2025, nós tivemos 6.000 lançamentos mundiais de perfumaria. E isso não significa que sejam novos lançamentos, novas matérias-primas, nós estamos falando num contexto. Então, nós estamos atualmente bombardeados, né, do que o olfato, né? O olfato está na loja, o olfato está nos toaletes, está na sua casa, está no seu corpo, está no seu cabelo, está no seu pós-barba, e cada vez nós vamos aprimorando e eu falo que assim, né, é igual ao paladar, você nunca retrocede. Né? Então, a partir do momento que você começa a entender de perfume, a sua categorização, embora nós não tenhamos essa educação olfativa, né, de berço, mas nós criamos isso até como um método de sobrevivência e de aprimoramento, né? Então, por que isso? Para a gente entender que o perfume, ele não é um produto, ele não tem preço, né? Eu falo que o perfume, ele não tem preço, ele tem significado. Então, a partir do momento que eu entendo que esse significado, ele compõe, né, o meu luxo material, né, e por que a gente fala luxo? Né, porque nós podemos viver sem ele, mas nós não conseguimos viver, né? Então, é um paradoxo.
cada vez mais, nada que não tenha cheiro, nós acabamos evitando, porque ele não nos faz associar nem ao tempo, nem ao local, nem ao cenário, nem às pessoas, e tudo aquilo que nós desconhecemos, nós rejeitamos, né? Segundo a Universidade Rockefeller dos Estados Unidos, a gente sabe que o ser humano, ao longo da sua vida, ele armazena 35% daquilo que ele cheira. Então, vocês imaginam que, né, a capacidade que nós temos de levar isso como uma memória, não só olfativa, afetiva, né, gatilhos, enfim, e só 5% do que nós vemos, 2% do que nós escutamos e 1% do que nós tocamos. Então, nós realmente temos essa sensorialidade muito aflorada, até porque é o momento hoje que se discute muito isso mundialmente, né, que nós não temos mais 5 sentidos, ele foi para 7, ele passou do 21 e hoje ele passa dos 26. Então, nós temos uma abertura cada vez e estudos mais profundos a respeito. Por quê? A gente vê que, historicamente, nós viemos sempre pautados, né, pautados no quê? Na história, né? Então, assim, vocês estão me vendo? Tudo ok? Porque aqui deu como... Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Olá, pessoal. Ela deve ter tido algum probleminha técnico, mas vamos aguardar, né? E, enquanto isso, coloquem nos comentários aí do chat do YouTube o que vocês estão achando de assistir uma palestra tão disruptiva, né? Inclusive a Fabiana, estrategista, ela pôs aqui, ó, palestra disruptiva, para a gente poder sair um pouquinho, né, naquelas palestras tradicionais. Ela caiu, mas daqui a pouco ela está de novo. E assim, ela foi, viu, Mário? Enquanto a André ia palestrando, eu ia anotando os insights aqui, né? E aí, uma pergunta que eu vou fazer para ela, né? E a gente até pode já comentar aqui enquanto ela não volta. Status. Perfume é status, né? Nem sei se daqui a pouco, porque ela falou perfume é presença, perfume tem significado, mas eu anotei aqui para fazer a pergunta para ela, se ela não falar ainda durante a palestra, né? Porque da mesma forma que tem gente que compra um iPhone por status, com certeza tem pessoas que compram perfumes caros como status. O que você acha? O perfume, ele ajuda dos dois lados, né? Ou ele ajuda para realçar e valorizar a presença da pessoa, mas ele também pode, a falta de ou um odor mais agressivo, né? Ou sem perfume, ou sem desodorante, também pode ser muito negativo. Eu vou contar uma experiência que eu tive, não vou dizer o restaurante, mas eu estava num restaurante e o garçom que veio atender, Mauro, a camisa dele tinha aquele cheiro de encardido, sabe? E ele chegou perto, mas antes dele chegar, o cheiro chegou, sabe? E foi muito desagradável, né? Assim, tive até dificuldade depois que ele trouxe a comida, e aquele cheiro ficou ali naquele espaço, né? E então, assim, talvez ele nem perceba isso, mas eu fiquei pensando, e o gerente dele? O gerente. Que convive com a pessoa e deve dizer, puxa, meu amigo, eu não sei se ele precisa dar um desodorante de presente, dar um perfume de presente, ou, né, lava a roupa diferente, põe um cheirinho a mais, alguma coisa, porque aquele fato, infelizmente, denigriu a imagem que a gente tem daquele restaurante. Isso.
Então, o perfume, é gostoso você entrar num lugar perfumado. Inclusive, hoje tem lojas que têm essências. E você sente essência. Quando a gente estava no navio, no MSC, todos os navios da MSC têm uma fragrância comum. Você entrou no navio MSC, ele tem um cheirinho. Inclusive, se você quiser comprar esse cheirinho, você pode, para você lembrar na sua casa da viagem, né? Então, assim, é uma maneira de você se comunicar. Ou isso abre portas para você, ou fecha portas. Faz sentido? Totalmente. Eu vou fazer 2 comentários aqui, começando... eu fui na C&A, a loja C&A, aí tinha um rapaz andando e borrifando, né? Para poder ter aquele cheiro. Estava perto do local onde vende perfume. Mas você foi falando a questão do restaurante, eu linkei na hora com atendimento de excelência. Né? Muitas empresas se preocupam demais com alguns detalhes para melhorar o atendimento. Mas você vê, uma coisa básica pode estragar tudo. Né? A André, inclusive, está voltando aqui, a gente já vamos colocar ela aqui, e aí ela voltando a gente começa. Mas, olá, André! Voltou? Oi, consegui, desculpa. Vamos lá. Tá conta? Né? Evento ao vivo é assim mesmo. Então, nós vamos sair e aí você recomeça. Do zero? Não. Da onde você parou? Não, de onde você parou. Ah, tem. Então, vamos lá. Então, veja bem o que nós estamos falando, né? Então, assim, aos anos que correram ao longo da história, nós tivemos associações, né? Então, por exemplo, o perfume ligado à espiritualidade, o perfume ligado ao divino, posteriormente ao profano, ou seja, eu trabalhava com o meu status social, né? Trabalhava com uma linha de espiritualidade na Índia, então, assim, em todos os momentos nós fomos impactados. Mas só quando ele teve esse, vamos dizer assim, esse encontro com a moda, é que realmente nós percebemos, né, que monetariamente isso seria, né, vamos dizer assim, um encontro muito favorável. Então a gente vem desde 1911 com Paul Poiret, quando ele coloca, né, a sua linha, cria o primeiro perfume ligado à moda, e posteriormente nós vemos, né, o mundo da Chanel, ou seja, né, que aliou o perfume à mulher, uma mulher mais independente, enfim, uma matéria-prima, né, o primeiro sintético do mundo, de aldeído, e isso, logicamente, ele foi cada vez mais alicerçando em como a imagem pessoal, né, impactava também em relação à perfumaria. E aí, o que foi percebendo? Que nós fomos atrelando muito a ideia, né, do perfume, e também com essa associação, nós ficamos muito engessados no quesito, né, mercado, porque, assim, embora possa se ter muito hoje, né, nós temos tecnologia, nós temos grandes narizes que elaboram, né, nós temos uma perfumaria nacional belíssima, né, com nichos, ou seja, isso tudo, nós percebemos que o perfume, ele não é impactado por uma imagem de moda, né? Ele é muito mais impactado pela sua pele. Então, eu falo que o perfume, ele está passando, né, de uma era de consumo para uma era de consciência. Então, de matérias-primas mais naturais, né, que não necessariamente eu preciso evocar essa sensualidade, ser sexy a todo momento, um homem não precisa ser viril a todo momento, mas sim, né, uma busca mais interna, né, uma busca de consciência com a natureza, a própria captação, as pessoas que trabalham. Então, assim, nós estamos criando um entorno muito mais de consciência do que propriamente de consumo. Aí você fala, mas você acabou de falar que nós tivemos 6.000 lançamentos. Sim, porque agora nós estamos, né, no boom, que na verdade eu falo isso já há 20 anos, que eu já vinha, né, prevendo isso, que nós estamos na era do sensorial. Então, tudo para nós, ele tem que ter sentido,
né? Tudo para nós, eu preciso tocar, eu preciso estar participando, né? Então, não é só aspergir, né? Hoje as pessoas querem laboratórios em que ela possa elaborar o seu próprio perfume, ela quer fazer na sua casa, ela quer fazer sabonete, né? E isso não é uma necessidade, talvez, do mercado em si, né? Mas esse impacto que a gente entende que cada pessoa tem uma pele diferente, tem, né, vamos assim, pHs diferentes, tem as alimentações diferentes, e culturalmente nós estamos num processo cada vez mais de absorver, né? Há 15 anos, quando eu fui para a Turquia e trouxe, né, vários, não só frascos, mas também fragrâncias, quando eu falava isso em cursos já da perfumaria, as pessoas falavam assim, né, perfume árabe é como se fosse algo muito além. E, na verdade, a gente vê até, né, por conta do que eu falei, do que é a cultura, nós estamos vendo eu não digo só uma globalização, né, mas nós vimos vamos dizer assim, até o que acontece com a gastronomia, que é esse turismo da gastronomia, e isso também não é diferente na perfumaria, porque aroma, né, aroma e fragrância. Então, assim, que nós estamos procurando cada vez mais procurar essa diversidade, né, de elementos para cada um criar o seu repertório. Então, a gente vê esse boom, né, da perfumaria árabe como o quê? Uma busca não só de um mercado, né, que eles já tinham muito mais, e bem antes do que a França, do que nós imaginamos, né, muito ligada à hospitalidade, então as pessoas recebiam as outras por perfume. Existem países ainda que fazem esse oferecimento, que não é só o café, é oferecer perfume, né? Então, isso faz com que cria-se, né, um misticismo, que nós estamos saindo da busca só pelo corpo, né, só pelo estar, né, eu digo, o lacrar a todo momento, para nós estarmos diante de uma ancestralidade que te traz uma estrutura, né, porque a perfumaria árabe, ela te traz uma estrutura de matérias-primas mais densas, então ela tem, assim, uma longevidade maior, né, lembrando que nem tudo que tem nome árabe é árabe, realmente, né? E não é porque ele é árabe que ele não tem uma liberdade poética também de fazer linhas mais comerciais. Então, não é que nós falamos perfumaria árabe que todos têm a mesma, né, seguem a mesma linha, a mesma trajetória. Até porque estamos falando, né, de uma busca de singularidade, de autenticidade, né, matérias mais densas, então trabalha-se muito com oud, né? Então, isso vai gerando o que eu falo, né, de um envolvimento cultural. Então, nós estamos cada vez mais, mesmo que sem perceber, absorvendo culturas alheias, né, das quais nós nunca tivemos participação, né, e isso nos gera o quê? Nos gera cada vez vamos dizer assim, um direcionamento maior, né, eu falo para vocês, de painéis que eu falo, né, de tendências. Nós estamos muito, ao mesmo tempo que nós temos muitas criações, nós também temos muito formatos, né, o engessar, né, a própria indústria tem esse sentido, nós criamos por conta de uma demanda, né, então, imaginar que cada momento histórico, e todos estavam, porventura, em momentos, né? Então, por exemplo, em 1500, nós estamos falando que a Itália está no Renascimento, né? Na Inglaterra, nós estamos na dinastia Tudor, né, com Henrique VIII, e no Brasil está sendo descoberto. Então, assim, cada momento, embora, né, estejamos no mesmo marcador, né, de tempo, cada um estava vivendo o seu grau, e quando eu falo evolução, não é de maneira que eu desmereça, muito pelo contrário, nós tivemos descobertas diferentes, né, então são situações diferentes, e isso acaba gerando até a questão do próprio consumo, ou do ver o perfume de uma maneira distinta. E o que isso me leva a pensar? Que a partir do momento que eu tenho, né, esse caminhar da perfumaria, nós hoje ainda estamos alicerçados numa cultura ainda, né, dos Luíses, do Rei Sol,
né, do Luís XV, né, Luís XVI. Então, nós ficamos ainda com padrões estéticos, né, até no próprio mobiliário, no design, que as pessoas que possuem, né, um lustre de cristal, ela, na verdade, ela tem como se fosse um berço, né? Então, nós vamos pegando os elementos, criando como se fossem arquétipos, né? Que isso vai levando para você se posicionar diante do tempo e do espaço. Mas a perfumaria, embora ela tenha, né? Ela venha sendo conduzida de maneira particular, né, até a própria questão do que nós falamos de gênero, perfumaria não tem gênero, isso não é uma questão de se levantar alguma bandeira identitária, isso é uma questão óbvia, né, os reforços durante a história fizeram que, depois de Cleópatra, né, usar o perfume, ou seja, de você ter um vínculo e uma veiculação desse tipo de conhecimento passado, ele acabou sendo associado com o universo feminino, né, notas mais amadeiradas para o universo masculino. Agora, enquanto nós, no Brasil, né, gostamos da lavanda, usamos muito, né, vamos dizer assim, o conceito para crianças, para as mulheres, na Europa é muito comum os homens usarem lavanda. Então, para a gente entender que são aspectos culturais, né, que nem sempre são absorvidos num primeiro momento, e que isso pode levar décadas, ou quem sabe até, né, 100, 200 anos para entrar como uma realidade. Então, o meu histórico, né, quando eu falo meu histórico, enquanto sociedade, nós estamos ainda alinhados, né, e os nossos referenciais, eles passam sempre a ser da França. Então, como é que você hoje, com só num ano ter 6 mil lançamentos, como é que nós ficamos, né? Nessa frustração, como os outros mercados ficam, que é o quê? Você nunca consegue absorver tudo, você sempre se sente atrasado diante do tempo, e principalmente porque hoje nós usamos os produtos como marcadores, né? Então, o que nos rege hoje é muito mais o que um perfume ele tem como significado, né? O cenário que ele pertence. Então, por isso que eu falo que perfume ele não tem preço, né? Ele tem a sua história, né? Ele tem a sua, vamos dizer assim, o cenário que nós criamos, mas só se mantém mesmo aqueles que possuem um legado, né? E essa herança, isso você não cria de 50 anos, de 20, 30 anos. Isso se leva com o tempo, né? 100 anos, uma Baccarat que quase nós estamos, né, chegando daqui a pouco aos 300 anos. Então, assim, são produtos que aí, sim, são considerados produtos de luxo, por quê? Porque o luxo, ele não está no tangível, ele está no processo em que se passou, né? Quantas guerras, quantas, porventura, mudanças climáticas tiveram diante daquilo, quantos processos econômicos tiveram e que eles conseguiram se erguer, né? A própria Louis Vuitton, né? Então, assim, nós não temos esse comparativo, e por isso que hoje muitas marcas, elas tendem a se inspirar, né? Nós temos uma tendência, como todo o mercado hoje, de que se criar palavras com o efeito de raio gourmetizador, né? Então, assim, tudo hoje nós temos inspiração, tudo nós temos hoje tendência, e aí no perfume nós tínhamos, né, até 20 anos atrás, quando né, na verdade, não é que tinha, né, começou esse processo, e a gente vê com a própria Carolina Herrera, né, nos two and twos da vida. Então, quantos two and twos hoje existe, né? Mais de 20, então, ou seja, two and twice, enfim, isso por quê? Porque aí a gente chama isso de flanker, né? O que é um flanker? O flanker é uma extensão do DNA da marca, é uma maneira de eu poder estender, né, aquele meu mercado, para que, de repente, eu não venha a necessidade de criar um novo produto, mas sim de criar como se fosse, né, um eixo em que depois todos eles se baseiam no mesmo, e embora muitos, às vezes, possam ter, né, essa liberdade de ter um outro caminhar, né, dentro da família olfativa, mas que se perpetua.
né? E hoje, cada vez mais, né? Eu lembro sempre anos atrás, quando contém um grama, todo mundo ficava revoltado. Ai, porque eles copiam. Aí veio a Rinodê, ai, porque eles copiam, a marca. E, na verdade, hoje, todas marcas internacionais, até árabes, chinesas, se inspiram nesse repertório que é dessa referência que foi ligada à moda, né? Por quê? Não é que a moda está em crise, porque nunca vai ter crise para a moda, mas a relação, a crítica, a reflexão da moda hoje, ela caminha mais nesse sentido, mais de não só consumo, mas de consciência, né? Então, assim, os brechós, né, as comunidades que se juntam, né, para customizar. Então, assim, isso virou não só uma pauta, como uma realidade, né? E o que sustenta hoje as marcas? Não são as roupas, né? Nós não temos já um mercado de luxo tão grande no mundo que possa, né, vamos dizer assim, absorver toda essa quantidade de marcas que nós temos. Então, nós sabemos que as marcas vivem de cosméticos e perfumes. Ponto, né? Isso não é um posicionamento pessoal, isso é uma realidade comercial, né? E por que o Brasil sofre isso? Porque nós não aderimos isso. Né? Então, assim, as marcas ficaram, assim, não é distantes, mas elas ficaram um pouco reticentes a essa aproximação, né? E eu falo sempre do caso que é belíssimo, né? Do caso da Giovanna Baby, né? Então, ou seja, foi uma primeira marca que realmente se associou e era de roupas infantis, mas todo mundo usava, né, a perfumaria. Né, o que tinha, que era o frasco, né, que se assemelhava com o corpo de uma gravidinha. Então, assim, isso foi, eu falo, gerando, né, vamos dizer assim, um nomear de novas situações, e a gente vê hoje que não se fala em contratipo, né, a gente fala inspiração, a gente fala de dupes, para ficar mais chique, né, no termo em inglês, mas, na verdade, é quando eu, né, me aproprio de uma criação e a reproduzo com um nome diferente. Alguns colocam lá o código 182 para determinar certa fragrância, né? Então, por isso que eu falo que esses lançamentos nem sempre são novos lançamentos e nem tão novidades. Mas isso não significa que cada um tenha, né, a sua, vamos dizer assim, a sua liberdade poética reduzida. O que nos reduz sempre, em qualquer setor, é a questão de orçamento. Né? Uma demanda, um orçamento, e que eu preciso corresponder a isso. E o que mais assusta é que toda vez que você cria alguma fragrância que sai um pouco desse escopo de referência, corre-se o perigo de você não ter, né, vamos dizer assim, uma venda ou um marketing que sustente. Então, por isso, cada vez mais as marcas estão nos flankers, né, e isso se estende em todas as linhas, né, lógico que eu tenho a perfumaria de nicho ainda que trabalha, grandes marcas agora, nacionais, né, que vem há anos de maneira se posicionando mesmo dentro do mercado nacional e até se posicionando já fora. Isso porque que a gente vê? Nós vemos que hoje o design, né, então, por exemplo, você vai pintar a sua casa, por exemplo, eu tenho a cor da Souvenir, que é peach, né? Então, eu tenho a cor que está vinculada a uma Pantone que está vinculada, esse mesmo peach eu encontro no meu blush, eu encontro, né, nos próprios ambientes. Então, a gente vê muito ambiente estético hoje com a cor peach, né? Então, tudo com dourado, fosco e o rosa claro, né? Xícaras. Então, assim, a parte de mobiliário, mesa posta, ambientes, e por que não, até, nós temos a perfumaria Tom Ford, né, fez a Aquacolônia, a Natura fez, tudo baseado nessa pele que nós queremos ter, né, hoje em dia, que é a pele de pêssego, né, esse aveludado que abraça, e que é isso que o perfume sempre convida, né, sempre eu falo que é um frasco, ele te convida como se você estivesse abraçando alguém, porque a partir do momento que você asperge, né, uma fragrância, você está criando, né, em torno de si um significado, né, um significado diferente. E isso, o que me faz, né, pensar
que hoje, né, ano passado nós estávamos no Mocha, né, então o Mocha, o quê? O Mocha no sentido, né, de se trabalhar o chocolate, o cacau, né, então o que nós criamos com isso? Uma Pantone ligada, eventos, casamentos, né, decoração, design, então tudo hoje está, cada um, né, com influência do outro. E aí a gente chama isso de transversalidade, né? É quando eu começo a criar vínculos tão grandes, então, assim, na seção de acessórios, perfumaria, né, os próprios escritórios, mobiliário, design, enfim, sobremesas, tudo partindo de um mesmo, né, de um mesmo ponto em que a Pantone elege, né, e isso faz com que o mercado, ele tem esse engrandecimento, mas o grande profissional hoje, que ele quer estar antenado, ele já não se fixa mais em um ponto, né? E esse é o convite que eu faço para vocês, que são de empresas, imaginar que quando nós falamos de moda e falamos de perfume, nada é supérfluo. Nós estamos falando não só de algo que nos protege, mas ele cria significados, ele cria leituras sensoriais, e eu te convido a pensar, né? Qual é a leitura sensorial que você está fazendo a respeito de você, do seu negócio, né? E você, como sua empresa. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Acompanhem os nossos trabalhos, e eu gosto sempre de terminar com o provérbio 37:11, o perfume alegra o coração, assim como a amizade consola a alma. Muito obrigada para vocês, Mauro querido, muito obrigada por essa participação e eu estou aberta. Parabéns, Andréia, muito legal, né? Alguns comentários aqui, né? Eu vou colocar um aqui que foi bem logo no início, que é o seguinte, a Fabi, estrategista, que palestra disruptiva, né? Muito bom. Obrigado, viu, Andréia? Os seus fizeram as pessoas aí refletirem. E aí, assim, você tem 10 segundos para responder essa pergunta aqui, ó. Que o nosso tempo Sim? já. Existe algum tipo de perfume que aproxima o cliente e ajuda nas vendas? 30 segundos para responder. Sim, tem. Principalmente depende do setor, do segmento que você atua, né? Nós temos, eu falo não só o perfume, mas nós temos matérias-primas, que isso a gente vê por próprios estudos científicos, que trazem esse poder de conexão, né? Então, por exemplo, você quer vender, não coloca lavanda, né? E isso não é questão de ser místico, esotérico, porque as pessoas confundem a perfumaria com um lado não ciência. E a perfumaria tem um lado ciência, tanto é que desde os anos 80 nós temos estudos de aromatologia, né? A Johnson está, então assim, grandes empresas, não é por menos que nós temos a hora do soninho, que é de lavanda. Então, se você não quer que seu cliente durma, né, não use lavanda. Lavanda é num aspecto, numa clínica, para relaxar, para tirar a tensão, mas nunca para ativar, né, um poder de compra. Mário, por favor. Obrigado, viu? Muito legal. Eu nunca tinha ouvido uma palestra sobre isso e como isso é importante nas vendas e nos relacionamentos. Que Deus continue te abençoando, minha amiga, minha irmã. Muito obrigada, boa noite. E quem quiser pode enviar as perguntas para o Mauro, tem o meu Instagram. Obrigada, Mauro. Obrigada, Mário. Muito obrigada pela oportunidade.